Bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Vocês estão me Bom ouvindo bem? dia. Tá tudo certo? Sim. Ah, então tá bom. Ei, Tere, como é que você Bom tá? Carla dia. Estou Rosane, ótima, graças a Deus. que E maravilha! você? Juliana, Poliane, Valéria, tá no 12 aí, Valéria? No 12. Poliane. Tá aqui também Eliane Pires, que coisa boa. Gente, que delícia Bom estar aqui com dia. vocês. Muito, muito bom. Quero pedir desculpa, semana passada era o nosso encontro, né? Mas a semana passada minha voz literalmente desapareceu. E aí eu tinha uma palestra na igreja na sexta-feira, lá em Salto, eu quis dar uma economizada na voz para não correr o risco de chegar na sexta e não ter voz para entregar aquilo que eu precisava. Então, me perdoem por a gente precisar remarcar a nossa mentoria da semana passada, viu? Vocês estão bem? Quanto tempo que a gente não fala? Eu tenho trazido convidados aqui, né? Vocês têm aprendido muito com esses convidados, gente? Hã? Tem aprendido Sensacional. bastante? Olha só, lembrando que o Clube DNA no 12, ele tem duas mentorias ao vivo por mês, tá? Então, sempre eu tento entrar em uma e trazer um convidado para estar trazendo algo novo para vocês. Sempre é bom a gente ouvir algo diferente, de uma voz diferente, porque na nossa mente existe um espacinho chamado ruído branco. E esse ruído branco, muitas vezes, ele faz com que a gente não absorva profundamente aquilo que está sendo falado, tá? Então, por isso que nós, como mães e pais, quando a gente fala com os filhos às vezes não escutam, e aí alguém fala a mesma coisa, eles falam assim, nossa, descobri a América. E aí você fala assim, mas eu falei isso ontem, menino, para você, mas ele não escutou, porque existe esse ruído branco, né? E esse ruído branco, ele é algo que, tudo que a nossa mente, nosso cérebro, ele acostuma, ele não gruda mais. Então, por isso que eu sempre tento intercalar aqui com vocês, para que vocês tenham também uma outra visão de um outro profissional, para que vocês tenham ali um outro ponto de um outro profissional para estar somando, e também porque a Grace não é dona de todo o conhecimento do mundo, tem muita gente aí para agregar a nível desse conteúdo que a gente tem proporcionado para vocês, como conteúdo das redes sociais, conteúdos de posicionamento, de identidade, de branding, de tudo isso que vocês têm tido aqui no clube, tá? Eu espero que vocês estejam aproveitando de verdade todo o conteúdo que tem aí gravado. Vocês estão assistindo ainda? Tem gente que está aqui no clube há muito tempo, então não sei se está assistindo ainda, mas tem gente nova igual a Valéria,
que tem sempre, né, muita coisa aí para assistir, tem muito material à disposição. Então, de verdade, aproveitem todo o conteúdo que tem aí salvo para vocês, tá? Hoje a gente vai falar de alta performance, né? É um tema que eu gosto muito de falar, é algo que realmente eu vivo na minha vida e isso faz toda a diferença nos meus resultados. Por quê? Porque quando você enrola demais para fazer um trem, você não consegue otimizar nem metrificar, você sempre está com aquela sensação de fracasso, sempre está com aquela sensação de que eu não cheguei ainda, sempre está com aquela sensação de que está faltando coisa para fazer. E isso é muito ruim, porque a gente vai acumulando isso e vai acreditando nisso. Você começa a se sentir uma pessoa fracassada, uma pessoa que não consegue ultrapassar os limites. E então é muito importante que vocês tenham essa completa visão, né? Essa completa visão do que é ter alta performance. Então, alta performance é você trabalhar menos tempo e produzir mais. É você ter menos horas dedicadas para fazer uma coisa, mas produzir mais naquele tempo que você determina. Então, gente, o que eu, Grace, eu tenho como regra? Primeira coisa, tudo que eu começo, eu termino rápido, tá? Então, vamos lá. Se eu estou fazendo, eu não tenho paciência de ficar, às vezes, dando uma volta inteira para entender todo um detalhamento. Eu quero a solução rápida, 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 rápida. Tá, vamos para o final. O que eu preciso decidir? Por quê? Isso é uma característica, sim, do canal de comunicação visual, que a gente já deu aula aqui sobre isso, mas também é algo que te ajuda a ter mais assertividade e otimizar os teus resultados. Então, a alta performance, ela inclui vários posicionamentos, e um deles é essa regra. Tudo que eu começo, eu termino. Teve um tempo na minha vida que eu escrevi isso num papel para eu adaptar a minha mente, tá? Teve uma época na minha vida que eu imprimi numa sulfite e preguei em vários lugares da minha casa. Igual quando você prega a tua meta para você ficar olhando, eu preguei essa frase: tudo que eu começo, eu termino rápido. Por quê? Porque eu precisava, eu não era assim, eu precisava adaptar a minha mente a ter alta performance. Então, eu quero falar para vocês que tudo pode ser construído, tá? Nós conseguimos construir qualquer coisa na nossa realidade, qualquer coisa dentro da nossa expectativa, a gente consegue criar qualquer coisa dentro da nossa casa, da nossa empresa, da nossa atuação, mas para isso eu tenho que ensinar o meu cérebro a acreditar nisso. Hoje, inclusive, no Despertar, não sei quem estava, falou justamente isso, ó, falou no Despertar, em Isaías 46, uma parte, Deus falando através do profeta Isaías, falou o seguinte: eu planejei e é como se já tivesse sido feito. Então, se o próprio Deus planeja e ele age como se já tivesse sido feito, você calcule nós. Então, a gente tem que planejar, mas já agindo no caminho. Não dá para ficar planejando, planejando, planejando e não tirar o pé do chão. Então, para ter alta performance, o que eu preciso? Primeira coisa, tarefa do dia já. Vocês vão imprimir aí uma sulfite e vão colocar bem grandão, né? Tudo que eu começo, eu termino e rápido. Tudo que eu começo, eu termino e rápido. Esse é um drive que eu instalei há muitos anos atrás. Quando a gente começou o movimento Despertar, inclusive eu falei sobre isso para vocês. Porque você precisa entender isso, você precisa começar e terminar rápido. Então, todo assunto, todo aspecto, toda decisão que vocês demoram muito tempo para tomar, tudo aquilo que você fica deixando para depois, você tá ocupando o tempo de amanhã já. E me irrita profundamente saber que amanhã eu vou estar com o meu tempo todo ocupado com coisas que eu podia ter feito hoje. Então, retrabalho comigo não rola, tá? Retrabalho comigo, eu não aceito retrabalho. Assim, a não ser que tá muito errado para poder parar e refazer e reconstruir. Então, assim, entenda que faz uma vez, faz bem feito, faz focado e faz rápido. Então, primeira tarefa, vocês imprimirem aí, faço tudo que eu preciso fazer, faço rápido. Não, tudo que eu começo, eu termino e rápido, tá? Tudo que eu começo, eu termino e rápido, 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 porque aí já acabou. Ó, só para vocês terem ideia, eu acordei hoje 10:50, fiz oração sozinha, depois fiz a live, que não deu certo de entrar no meu Instagram não estou conseguindo entrar aqui dentro do meu celular nele. Aí fui para aonde eu fui? Aí eu fui para jogar beach tênis, aí voltei e estou aqui dando mentoria para vocês. Não, ainda antes disso eu tomei café com o Rian, com o Ricardo. Então vamos lá, fiz oração, fiz uma live, tomei café com a família, fui, joguei beach tênis e 8 horas da manhã eu estou aqui com vocês. Olha, eu já fiz 5 coisas até as 8 horas da manhã.
Então, o que que é isso? É tomada de decisão, não é, ai, não vai dar tempo, porque não, eu vou atrasar 5 minutinhos ali, o tempo que eu vou pegar o carro e ir até o beach tênis, voltar para casa, vou sair do beach tênis 5 minutinhos mais cedo, mas eu já vou estar aqui prontinha para estar na mentoria às 8. Então, é essa performance que nós precisamos ter na nossa vida, porque se você for esperar ter o momento bonitinho, redondinho, para você ir para a academia, onde a casa vai estar toda perfeitinha, esse dia não vai chegar nunca. O dia que vai estar bonitinho para você fazer um stories do produto que você vende, esse dia não vai chegar nunca. O dia que você vai ter que se arrumar bem para colocar uma roupa bonita e ter tempo para poder fazer uma foto, não vai chegar nunca. Então, a alta performance é você fazer aquilo que você precisa em menos espaço de tempo. E isso é uma característica de pessoas bem-sucedidas, gente. Então, se ainda você não está tendo o resultado que vocês gostariam, é preciso começar a implementar isso na rotina de vocês. Como? Encurtando o tempo. Encurtando o tempo para as coisas. Ah, eu demoro 1 hora para poder escovar meu cabelo. Eu vou escovar ele em meia hora? Ah, eu vou escovar ele em 20 minutos. Eu vou escovar ele em 15 minutos. É prática. Tudo aquilo que é prática, tudo aquilo que você tem prática de fazer, você tende a fazer mais rápido. E aí, uma outra coisa que ajuda muito para você ter alta performance é a organização. A gente começou a falar sobre isso hoje cedo até. É a organização dos ambientes, a organização da tua casa, a organização do teu espaço, a organização da sua lista de atividades. Vocês estão com a lista de atividade aí no 12? Quem está fazendo a lista de atividade aí? Ó, teve gente que até, a Poliane até passou a mão no rosto assim, falou, ai, meu Deus do céu, vem a Grace com essa lista de novo. Vem a Grace com essa lista abençoada de Jesus de novo. Gente, a regra, ela é muito simples. E as coisas para serem feitas é muito simples, mas é tão simples que a gente não faz. E aí, quando você não faz, você fica desorganizado, você fica correndo o dia todo igual barata tonta, chega no final do dia, você não fez aquilo que precisava. Então, não existe nada melhor do que você fazer a sua lista. Não permita você começar o seu dia sem ter a sua lista das coisas mais importantes que você precisa fazer, suas 10 coisas que você tem que fazer hoje, que você precisa resolver hoje. Gente, ontem, domingo, por conta da eleição, ontem eu passei o dia em tomada de decisão. Eu tive que mudar um monte de coisa por conta da data do segundo turno. E aí eu tive que tomar decisão rápida. O Rafa ligando para poder mudar o hotel do SSS, eu ligando para poder mudar o lugar do lançamento do Gera, fornecedor, buffet, tudo que a gente já tinha contratado. Então, o dia foi o quê? De tomada de decisão. Não dava para ficar, vou pensar, e agora? Não, é essa data que tem, pode colocar. Por quê? Porque eu sei que todo mundo vai fazer isso, quem tinha evento no dia 28, 29, 30. Então, eu tive que ser certeira, tive que ser rápida. Entende que muitas vezes a gente perde oportunidade na nossa vida porque a gente fica pensando demais. E aí eu quero usar até o exemplo da Carla. A Carla veio para cá, fez um treinamento com a gente chamado de trainer, e a Carla se tornou uma trainer da Academia DNA. E aí ela foi lá para fazer o Metamorfose Day na cidade dela. Ela não esperou estar com tudo pronto, ela fez acontecer. Ela foi lá, mandou pintar a sala, ela foi lá, organizou o que precisava organizar, ela foi lá e fez a divulgação, e ela fez acontecer, não foi, Carla? Compartilha para a gente como é que foi esse movimento, Carla. Foi maravilhoso, porque... Bom dia a todas, né? Porque se eu tivesse esperado, eu tinha parado. Porque ia vir as dúvidas, as preocupações, será que ia dar certo? Não. Então, quando eu cheguei e logo já fiz, me deu um gás. E agora eu já estou o quê? Já vi o que deu certo, que eu posso melhorar, e o segundo, com certeza, meu bebezinho, que você tenha um ótimo dia de trabalho. Bom, um beijo. Tem gente aqui falando no telefone também. Deixa eu só colocar aqui. Acho que... Será que era deixa eu ver aqui. Acho que era a Bia mandando um feliz dia do trabalho para o marido, eu acho. Não, não sou eu, não. Não? Quem que é? Eu não estou vendo mais ninguém aqui com a coisa aberta. Espera aí, vai. Carla, e a ação, não mata qualquer dúvida? Mata. Porque, às vezes, você fica planejando tanto tempo, tanta dúvida, tanta coisa,
E eu falei assim, eu quero, de preferência, que nem tenha mentoria, porque ela faz parte da minha mentoria também, que nem tenha mentoria essa semana, porque daí, quando você frita sozinha, você faz o quê? Você desenvolve um índice de IVP. O que é IVP? Índice de viração própria. Índice de viração própria, ou seja, você aprende a ser ousada na tomada de decisão, a fazer coisa que você precisa fazer, e não só esperar que alguém te entregue, entende? E a Carla fez de forma linda, colocou lá coffee, arrumou a mesa, colocou balão, arrumou tudo, fez todo um negócio lá de forma linda. Então, o que eu quero falar para vocês? Quando a gente não entra para o jogo, a gente sempre vai ficar planejando. Eu não quero que vocês sejam as rainhas de planejamento. Eu quero que vocês sejam as rainhas de atuação, as rainhas de fazer aquilo que precisa fazer. Então, para onde eu preciso ir, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Não tem como você criar uma rota sem você saber exatamente onde você está. Então, você precisa fazer, nós estamos no início do mês de outubro, você precisa fazer um fechamento do teu mês de setembro, você precisa avaliar teu financeiro, o que você precisa de financeiro para esse mês de outubro, você precisa ter ali, ó, de forma clara, quanto você precisa produzir no mês de outubro, quanto você precisa render no mês de outubro, quanto você precisa de dinheiro no mês de outubro, quantas horas você precisa para você no mês de outubro, você precisa organizar as coisas básicas. Então, o que são as 3 pilares de uma pessoa de sucesso? É a mente, a mentalidade ela vem em primeiro lugar, quem já passou pelo SSS sabe disso. Então, a mentalidade, ela está em primeiro lugar. Não adianta você ter todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o desenvolvimento, toda a universidade, pós-doutorado, graduação, se você não coloca em prática aquilo que você aprendeu. Então, vamos lá. Se eu tenho algo que eu avaliei que no mês de setembro não foi como eu gostaria, eu tenho que correr em outubro para organizar isso. Eu não posso ficar deixando isso passar o tempo e achar que eu não sou capaz de resolver. Qualquer coisa na tua vida você é capaz de resolver. Qualquer coisa na tua história você é capaz de resolver. Qualquer coisa no teu trabalho você é capaz de resolver. Agora, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Primeira coisa, eu tenho que estar a mentalidade intacta. Não adianta eu ter conhecimento sem ter a mentalidade no 12. Então, essa mentalidade ela é desenvolvida todos os dias. Como? Como você pensa. Então, vamos lembrar lá quem já foi no SSS. Como eu penso, determina os meus resultados. Então, como eu penso sobre o meu dia, como eu penso sobre a chuva, como eu penso sobre a crise, a não crise, como eu penso sobre o sistema, como eu penso sobre a casa, como eu penso. Então, eu tenho que avaliar e cuidar disso o tempo todo, a minha mentalidade. Cuidei da minha mentalidade, a outra coisa de extrema importância, cuidar do teu tempo, tá? O teu tempo. Então, aqui dentro da Academia DNA, lá dentro da Academia DNA, vocês têm lá materiais sobre organização de tempo. Vocês têm lá uma agenda semanal para vocês fazerem. Gente, é coisa tão chata, é coisa tão óbvia, é coisa tão boba, que a gente fala tanto e que por isso não faz. Vocês ficam esperando uma fórmula mágica do sucesso, uma fórmula mágica da alta performance, e ela começa na simples coisa, nas simples coisas que você pega para fazer e você termina. Então, tarefa de casa também, organizar as semanas do mês de outubro, organizar os eventos que você vai fazer no mês de outubro para suas vendas aumentar, organizar as movimentações que você vai fazer do Outubro Rosa, organizar tudo que você precisa fazer dentro do mês de outubro para produzir mais em menos tempo. Produzir mais em menos tempo. Então, o Metamorfose Day que a Carla fez, olha o que ela acabou de falar, já observei os erros, os acertos e agora a gente vai otimizar. Perfeito? Não demora muito tempo para fazer o segundo, porque senão você esquece os erros e os acertos. Por que a gente faz um método SSS a cada 2 meses? Porque terminou um, a gente já está trabalhando o outro. Não para de movimentar, a gente não para de o movimento, ele não pode ser parado, porque quando você para, você entra em esquecimento, você esquece dos erros, dos acertos, você esquece das coisas boas, das coisas ruins. Então, a gente tem que estar sempre em constante movimento. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, quais são as ações, anota aí para vocês mesmos se responderem depois, quais são as ações que vocês vão fazer em outubro para que vocês tenham resultados diferentes? Quais são os eventos, quais são as ações,
quais são as coisas que vocês vão fazer no mês de outubro para que vocês tenham resultados diferentes. Então, é outubro rosa. A pegada desse mês é outubro rosa. Eu não sei o que cada uma aqui trabalha, mas vocês podem estar prospectando lugares, vocês podem estar prospectando empresas, vocês podem estar fechando parcerias, vocês podem fazer diversas coisas com o produto que você trabalha ou com a prestação de serviço que você faz. Aproveita esse movimento que a mídia vai fazer e entra na onda e faz alguma coisa também em prol da sociedade, em prol das pessoas, em prol do teu negócio, em prol da tua casa, em prol de você. A gente precisa estar caminhando em paralelo a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, tá? Então, vamos lá. Mentalidade, tempo. Quando eu paro para avaliar quais são os eventos que eu vou fazer nesse mês, quais são os eventos que eu vou fazer nos próximos meses, quais são as ações que eu vou fazer, eu começo a desenhar quais são os meus próximos passos. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem um pouquinho, vocês sabem que eu tenho Gera. Então, baseado em tudo que eu tenho de estoque, baseado em tudo que vocês têm de produção, baseado em tudo que eu tenho de produto para chegar, baseado em tudo que eu tenho que parar 2 dias do mês, olhar para tudo aquilo e falar assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro, ações determinadas e pautadas para o mês de outubro. Por quê? Porque eu não posso começar o mês de qualquer jeito e deixar que a banda toca do jeito que ela tocar. Eu tenho que dar o quê? A direção para as meninas do Gera. Eu tenho que falar, olha, nós vamos por aqui esse mês, nós vamos por aqui esse mês, nós vamos por aqui esse mês. Baseado o quê? Em toda uma estimativa e uma visão de futuro que a Grace está tendo aqui de cima e que às vezes as meninas lá na ponta não estão vendo, mas que a Grace sabe o que está acontecendo. Então, a gente tem que entender que você, como líder, como gestora da sua casa, gestora do seu negócio, você tem que se posicionar para dar a direção. Sempre lembra disso. A mãe de família, a esposa, a líder num trabalho, que seja a pessoa que trabalha com vendas ou prestação de serviço, você está à frente. Então, você tem que estar assim, ó, igual aquela aeromoça, ó, fazendo assim, ó, luzes, saída de emergência. Você tem que estar dando o quê? A direção. Porque se você não der a direção, as pessoas tendem a ficar perdidas, tá? E quando as pessoas ficam perdidas, quem é que perde mais no resultado? Quem é que se complica mais? Somos nós, porque a gente acaba não atingindo o resultado que a gente gostaria. Na nossa família, na nossa casa, nos nossos negócios. Então, gente, trazer a responsabilidade para vocês de realmente pegar e falar, ok, organizei a minha mente está intacta, está no 12, agora eu vou para a parte do tempo, vou organizar meu tempo. Para eu ter mais tempo, o que eu preciso fazer? Eu preciso organizar... O que eu preciso organizar? Eu preciso organizar melhor o meu armário? Precisa? Para eu ter mais tempo, eu preciso organizar melhor a minha agenda? Precisa? Para eu ter mais tempo, eu preciso organizar melhor os clientes que eu vou falar hoje? Precisa? Para eu render mais, para ter mais produtividade, eu preciso coordenar as ligações que eu vou fazer hoje? As reuniões, os cafés que eu vou tomar hoje? Precisa. Então, tudo isso parte de um ponto onde eu tenho que ter a minha vida extremamente organizada e não permitir influências. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu terminei a live hoje 15:07, porque eu tinha beat às 7. E aí eu saí correndo, saí daqui do escritório, eu já vim para a live pronta. Aí eu saí daqui de fora, quando eu cheguei na cozinha, meu marido bonitinho estava saindo para ir para a academia. E o Rian, eu estou sem funcionária em casa, que a minha funcionária saiu semana passada, inclusive quem for aqui de Rio Preto souber de alguém me avisa. E aí, quando eu estava, aí o Rian na sala acordado e tinha eu ou o Ricardo. Eu falei, quem sair primeiro vai para a academia, né? Aí eu já catei a chave do carro, saí correndo, falei, vida, fica com o Rian, porque eu estou indo para o beach tennis. Beijo, tchau. E já, ó, partiu. Ele estava quase na porta, eu passei na frente dele correndo, eu falei, ó, tem o beat agora, ó, fica com o neném aí que eu tenho agora correndo. Aí ele olhou e falou assim, e eu? Eu falei assim, você fica com a criança, direção, entendeu? Direção. E aí entrei no carro e partiu. Ai, gente, eu saí rindo demais. Ele falou, você me paga. Eu falei, pago, mais tarde eu pago, mais tarde eu pago. Então, gente, é sobre isso. É sobre dar a direção e não se sabotar, porque eu poderia sair ali fora. Você já não está com toda a vontade do mundo de jogar beach tênis 7 horas da manhã.
Você já não está com toda a vontade do mundo para ir para a academia às 7 horas da manhã. Você tem um gatilho desse, o que, que a mente vai falar para você? Ah, não vai hoje não, fica com a criança, fica ali dando um chameguinho que é maravilhoso no filho. Outro dia você vai na academia, outro dia você vai fazer esporte. E aí, o que, que acontece? Você não vai nunca, porque você aprende a se sabotar e você aprende a dar espaço para isso, entende? Então, é esse cortar o vínculo da autossabotagem, cortar o vínculo da procrastinação, cortar o vínculo daquilo que não vai te somar. E é nas pequenas coisas, gente. É nas coisas bobas como essa que você vai poder medir a quantidade que o seu dia foi produtivo ou foi enrolado. Então, administrei meu tempo, tive tomada de decisão, qual é a próxima coisa? Eu preciso ter o meu financeiro sempre alinhado, gente. Para mim, as 3 coisas que dá paz é mente, tempo e finanças, tá? Então, assim, estou falando aqui de negócios, tá? Não estou falando das 3 esferas que a gente trabalha sempre, estou falando de business. Então, é mentalidade de sucesso, gestão de tempo e gestão financeira. Você precisa ter um tempo para olhar sobre tudo isso, olhar suas finanças, olhar o que, que você precisa vender, olhar o que, que você precisa pagar, ter esse olhar, ter o dia chato do mês. Eu pego 2 dias do mês para ser o dia chato, é o dia 5 e o dia 15, tá? Então, dia 5, eu faço o fechamento do mês anterior, porque é dia 5 e não dia 31. Fechamento de finanças, tá? Pagamento. Então, eu faço pagamento dia 5 e dia 15. E fechamento do mês mesmo é dia 1º. Então, dia 1º eu fecho números, fecho todos os números, resultados. Então, eu analiso o quê? Resultados. Então, eu fecho todo mês com o que, que aconteceu, o que, que entrou, o que, que saiu, o que, que deu certo, o que, que deu errado. Eu faço análise, fechamento, produção. Dia 5 é dia de fazer pagamento. Então, é dia que entra todo aquele dinheiro, entra todas as contas. E dia 20, dia 15, mais ou menos, eu sempre paro na metade do mês para avaliar como é que está sendo o mês, já fazer a projeção do financeiro pagar dia 25. Então, tem que ter dias dentro do teu mês já selecionado para os dias não tão bons. Não é para mim divertido ficar parando para ver número, para ficar fazendo fechamento financeiro. Mas eu, apesar de eu amar, mas eu sei que eu consigo produzir, inclusive, mais se eu estou ali gravando stories, gravando uma aula, fazendo um movimento nas redes sociais, gravando, entregando conteúdo para vocês. Eu fico mais feliz assim, mas é só o que eu posso fazer? Não, eu não posso fazer só o que me faz feliz. Eu tenho que fazer, às vezes, aquelas outras coisinhas que, às vezes, você acha que é chata. Por exemplo, olhar resultado, olhar conta, falar com o banco, resolver problema. Então, resolver probleminhas que todo mundo tem, que todo mundo passa. Por exemplo, ontem eu fiquei super irritada de não ter conseguido ser tão produtiva quanto eu gostaria. Por quê? Porque ontem, no dia de ontem, eu tinha uma lista de coisas que eu tinha planejado na sexta-feira que eu ia fazer na segunda. E eu não consegui fazer. Por quê? Porque eu tive que passar o dia negociando com o fornecedor, com o evento, para poder mudar a data de evento. Não tem coisa pior do que mudar a data de evento em São Paulo, gente. Aqui em Rio Preto, ainda a gente está, Valéria, a gente está mais no interior aqui, ainda é um pouco mais fácil. Agora, em São Paulo, é tudo mais complicado, o povo tudo põe dificuldade. Então, vocês não têm noção o dia como foi desgastante, e aí a gente não consegue produzir aquilo que gostaria. Então, não é ruim? Então, você tem que evitar que todos os dias seja assim, enrolado, embaçado. Você tem que pegar e colocar no papel e ir ticando. Então, alta performance é saber onde você está e aonde você quer chegar. Quando eu sei aonde eu quero chegar, eu começo a construir marcos, tá? Pontos, marcos, etapas. Não adianta eu querer pular do ponto A direto para o ponto B. É uma distância muito grande, eu não sei dar esse salto de uma vez só, tá? Ninguém consegue sair, apertar um botão e já está aqui lá na distância quilométrica. Mas eu consigo, se eu me educar em fazer por parte, eu consigo ir pulando de marco em marco. Então, eu vou para o ponto A1, para o ponto A2, para o ponto A3, para o ponto A4, até chegar no ponto B. E aí, gente, eu tenho que entender uma outra coisa que é muito importante, celebrar cada pedacinho. É como se fosse uma régua, não tem nenhuma régua aqui nesse escritório de casa, mas é como se fosse uma estrada aqui, ó.
Daqui até aqui é um marco. Se eu sair daqui e vir para cá, eu tenho que celebrar, eu tenho que evoluir, eu tenho que comemorar, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar animado, eu tenho que estar no 12. Aí eu vou para o próximo marco, de pedacinho em pedacinho. Agora, se eu quero... Por que que muitas pessoas são imediatistas assim? Porque elas querem apertar o botão e estar do outro lado. E a coisa não vai acontecer assim. É o que eu falei para a Carla, e amanhã a gente tem encontro de novo na mentoria, é o que eu falei para ela. Adiada para o dia 11. Exatamente isso. É o que eu falei para a Carla, é exatamente isso. Que é uma construção. Então, metamorfose o primeiro é uma construção. Fez um, deu certo, agora vamos construir o outro. São etapas que a gente precisa vivenciar na nossa vida. A Tere, que está no Gera, ela começou lá no começo, ela fechou Gera Master agora, faz 3 meses que a empresa está, ela já fechou Gera Master, que é uma pontuação, é algo incrível dentro do negócio, e ela já se tornou Gera Master com o trabalho dela, mas foi uma construção, né, Tere? Ela não começou sendo Gera Master. Ela começou plantando produto, usando produto, falando do produto, falando do produto, falando do produto, construindo dia após dia. Então, entenda, qualquer etapa na tua vida exige uma construção. E essa trajetória, ela precisa ser semeada e não desistir. Por quê? Porque o processo, às vezes, faz com que a gente canse. Cansada a gente fica? Fica, a gente só não admite. Tá? A gente só não admite, a gente fala, não, tá tudo no 12 por aqui, vamos para cima, porque eu que mando nesse corpo aqui, não é o corpo que manda em mim. Então, é eu que mando no corpo, não é o corpo que manda em mim. Tem gente que fala, nossa, às vezes a família, né, às vezes que fala assim, minha mãe fala, nossa, coitada, tá desde cedo, né, nessa correria, e eu falo, mas eu estou ótima, porque isso faz parte da minha vivência, da minha vida, da minha história, eu não conseguiria ser diferente. Eu sofro quando eu fiz cirurgia, que eu tive que ficar deitada na cama. Aí você sofre, porque você quer estar em atividade, você não consegue, né? Você quer fazer as coisas e não consegue. Então, gente, é sobre isso, tá? Um caminho que você precisa entender para alta performance, então, ficou claro. Gerir o seu tempo, gerir as finanças, gerir mentalidade. Agora, quais são os próximos passos? Isso vocês precisam fazer, tá? Então, nós estamos aí, começando outubro. Agora, reta final de outubro, novembro, dezembro, último trimestre do ano. Último trimestre, são os últimos 3 meses do ano. O que eu preciso fazer para que esses últimos 3 meses sejam diferentes? Qual posicionamento eu preciso assumir para que esses últimos 3 meses sejam diferentes? O que eu preciso realmente colocar em prática para que esses próximos 3 meses sejam diferentes? Quais são os resultados que eu quero atingir nesses próximos 3 meses? Quais são os resultados? O que você quer atingir de incrível nesses próximos 3 meses? Qual é a viagem que eu quero levar minha família nesses próximos 3 meses? Qual é o Natal que eu quero ter nesses próximos 3 meses? Vocês precisam, tá na Bíblia, planejar como se já tivesse feito. Planejar como se já tivesse feito. Ah, mas isso é muito distante, não vai dar agora, isso aqui vai ficar para o ano que vem. Eu vou falar uma coisa para vocês, todo limite é colocado pela sua mente. O seu coração só tem aquilo que você acredita. Se você acredita, vai acontecer. Se você não acredita, não vai acontecer. Já dizia Napoleão Hill. Então, se você tem a plena confiança nisso, isso vai realizar. Se você acha que não dá, você não vai gerar energia, você não vai gerar ação para poder realizar. Então, nós somos as pessoas que somos responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida. Nós somos as pessoas responsáveis. Não existe nada, nem ninguém que vai ser responsável por aquilo que acontece por você. Você, mas fizeram para mim, você permitiu. Mas alguém fez isso para mim. Você permitiu. De alguma forma, você foi conivente, você permitiu. Se tivesse sido diferente, as coisas teriam tomado um rumo diferente. Então, que no dia de hoje vocês possam realmente ter esse olhar de parar um minutinho, planejar os próximos 3 meses, planejar mesmo, gente, quanto eu vou faturar,
Para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Como que vai ser? Porque aí você consegue dar passos em relação a isso. E aí você começa a ir vivenciar aquilo que você projetou. E aí não tem nada melhor do que você vivenciar aquilo que você projetou, tá? E aí eu vou presentear vocês hoje com um material bem legal. Estou aqui olhando ele até. Ô, Bia, você está aí na live? Estou aqui. Tá. Somente para quem entrou online hoje, você está vendo aí, printa para mim aí a tela. Printa para mim aí a tela, nós estamos em 15 aqui, são 13 pessoas. Você vai encaminhar o e-book ativamente no celular delas, tá? Combinado, já printei aqui. Tá. Gente, eu fiz um e-book lindo que chama Ativamente, tá? Que vai ser o nome do meu próximo livro. Então, primeiro eu fiz o e-book, o livro vem na sequência, e eu vou passar para vocês esse e-book para vocês poderem já ir trabalhando nele. Tem várias atividades, tem várias coisinhas fáceis de fazer, e eu peço para vocês fazerem. Vai ajudar vocês a terem esse foco na alta performance aí. Ele é um e-book para alta performance. Combinado? Bia, não é para subir no clube, no 12, tá? É só para encaminhar no WhatsApp dessas meninas aqui, tá bom? Pode deixar. Tá bom. Então, quem não veio, perdeu. Perdeu, Playboy. E é sobre tudo isso. Então, vocês imprimam esse e-book, utilizem, rabiscam, estudem, que vai ajudar muito vocês nessa alta performance, tá? Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre isso, gente? Algo mais direcionado para o dia a dia de vocês, que vocês queiram perguntar, alguma dificuldade que vocês enfrentam? Eu prometi que sempre que eu vier, eu vou deixar 10 minutinhos para vocês fazerem perguntas. Me aproveita. Grace, aqui é Ednair, tudo bem? Oi, Ednair, como é que você está? Estou ótima, graças a Deus. Aqui, ansiosa, preparando, organizando o meu treinamento. Aí, uma pergunta, qual a melhor forma de eu lidar com os medos, com a incerteza? Vai dar certo, não vai dar certo? Porque é meu primeiro treinamento. Você vai dar treinamento aonde? Eu vou fazer eu loquei uma sala no Hotel SJ, aqui em Goiânia, no setor oeste. Tá, e vai ser treinamento de quê? É sobre inteligência emocional. Muito sobre legal. Ativar a identidade, sobre a gente entender, né, que somos filhos do Criador, que somos herdeiros e que a gente tem a capacidade de conduzir a nossa própria vida, que é necessário, né, que a gente assuma o controle da nossa própria vida para que assim a gente tenha uma performance melhor no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida no geral. E você vai fazer a venda desses ingressos? Sim, vou fazer a venda através de alguns grupos que eu participo, de palestras que já tem agendada, e também através de anúncios patrocinados. Tá, eu vou te dar uma sugestão do que eu vejo da Ednair, tá? Você pode adequar ou não aí dentro do teu modelo. Primeira coisa, o que eu vejo na Ednair é uma mulher de muita superação. Então, a tua superação, ela me inspira. Entendeu? Israel não ganhou muitas vezes. Bia, coloca eu como administradora. Sim, mas eu já mutei o pessoal. Tá. O que acontece? Eu vejo a Ednair como uma mulher de muita superação, tá? Por todo o teu histórico, você tem uma história de superação muito boa. E as pessoas compram a verdade. Então, a gente não vende aquilo que não é verdade. Você vende essa superação, porque você superou e você está aí, você faz e você não tem limites. As pessoas compram duas coisas, histórias, e a segunda coisa que as pessoas compram é resultado. Então, você tem resultado hoje através da sua superação que vem da sua história. Então, é a história do herói perfeita.
para que você possa impactar outras vidas, tá? Quando você vê que a Grace não vende inteligência emocional. Porque se eu falar assim, gente, vem para uma palestra de inteligência emocional, ninguém vai vir. Por quê? As pessoas não querem ser inteligentes, elas acham que elas já são inteligentes emocionalmente, tá? Então, o que as pessoas compram? Resultado. Então, muitas pessoas vão lá para ver a palestra da Grace, por quê? Porque sabem que a Grace faturou 46 milhões de reais vendendo batom na pandemia. Então, elas vão lá para aprender a chave disso, o resultado. Por mais que quando ela chega lá, ela vai aprender o quê? Alta performance, inteligência emocional, Jesus, equilibrar Deus, família e carreira, colocar ali espírito, alma e corpo. Ela vai aprender outras coisas, que através dessas coisas eu tenho o quê? O resultado. Mas qual é a fachada do que ela compra? Isso se chama marketing. O que que ela compra? Ela compra o sucesso. Estou falando de sucesso sem estresse, vamos usar um exemplo. Ela está comprando o quê? O sucesso. Mas para eu ter o sucesso, existem vários fatores. Então, o tema da tua palestra, quando você for vender, eu acho que é legal você falar sobre isso. Como ter superação dos seus resultados, como superar os seus medos, como alguma coisa assim. Você tem que colocar algo, como vencer limites, como vencer os seus limites. Esses têm que ser os temas, os nomes e o slogan, o storytelling do teu negócio, entendeu? Que aí a pessoa cai para dentro, na hora que ela cai para dentro, você vai falar assim, olha, para eu ter esse resultado XYZ, para eu performar assim, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aí você entrega o que você acredita, que é isso que você acredita, né? Colocar Deus em primeiro lugar, você colocar inteligência emocional, desenvolvimento da inteligência, ativar a identidade, tudo isso que a gente acredita, faz parte do contexto que te leva ao resultado. Então, vocês têm que entender que as pessoas não compram aquilo que você quer vender, elas compram aquilo que elas querem comprar. Tá? Aí, para acabar isso é a primeira coisa que eu queria te falar. A segunda coisa, para acabar com os medos de fazer, fazendo, estando na ação. A Carla também estava com insegurança para fazer o Metamorfose, né, Carla? Que a Carla é uma trainer. Também estava com medo. O medo, ele existe. Quando eu fui fazer o primeiro SSS, que foi o que você foi, eu acho, foi o primeiro exército, não foi? Eu também estava com medo, eu nunca tinha feito um SSS, eu já tinha subido em palco para 12 mil pessoas, mas eu nunca tinha feito um SSS, que era a Grace falando por 3 dias. Eu nunca tinha feito. Eu tinha dado palestras de 1 hora, de 2 horas. Então, eu também tinha isso. Como que eu venço o medo? Primeira coisa, com o amor. Eu tenho que estar cheia de Deus, cheia de amor, porque o amor supera todo medo. Segunda coisa, agindo. Então, eu tenho que agir. Então, eu vou fazer, faço. Não dá tempo para pensar. Se eu colocar tempo para pensar, nossa, e se? Nossa, será que vai dar? Parou ali. Tá? Então, tá mudo. Desmuta aí o seu. Então, foi isso que eu fiz. Eu fui lá, marquei, paguei a locação da sala e falei, vou fazer, porque se eu ficar esperando estar pronto, eu nunca vou estar pronta. Exatamente. Então, tem que ir para a ação. Tem que fazer. Isso aí, parabéns, tá? Agora, só cuida o que você vai comunicar para que as pessoas comprem. Sim. Tá? Então, essa comunicação para que as pessoas comprem é o que tem que estar muito bem alinhado. Gente, isso é sobre tudo. É sobre, por exemplo, uma goma. Se eu pego uma goma para poder vender e eu vou falar, olha, gente, ela tem suplemento alimentar, ela tem silício, biotina, vitamina, mineral, isso vai fazer muito bem para a sua saúde. A mulherada vai comprar? A mulherada não está preocupada com a saúde. Agora, se eu falar para ela, seu cabelo vai ficar incrível, a sua unha vai ficar maravilhosa, a sua pele, então, nem se fala, elas vão comprar. Mas eu não estou entregando para elas só cabelo, pele e unha, eu estou entregando saúde aqui dentro, que é colágeno, é saúde. Vocês estão entendendo? Então, não é a proposta da entrega,
mas é o que eu estou colocando como apelo aqui, ó, como apelo para que a pessoa compre o produto. Isso que eu estou falando para vocês vale para um produto físico, vale para um produto digital, vale para uma palestra, vale para um serviço que você presta, tá? Então, é a mesma coisa aquelas pessoas que fazem, coloca cílios. Ah, eu demoro 2 horas fazendo cílios porque eu tenho todo o cuidado para colocar o fio a fio e a minha técnica é diferente. Eu não quero saber da técnica, eu quero saber dos cílios finalizado o mais rápido possível. Vocês estão entendendo? Então, aquilo que o cliente compra é aquilo que ele quer comprar, não que você quer vender. Então, essa comunicação com o cliente, eu acho que essa dica que eu estou dando aqui serve para todos vocês, é algo que você tem que avaliar muito em todos os produtos que você vende, em todos os serviços que você vende, e saber comunicar com o teu público-alvo. O que é o público-alvo? É o teu avatar perfeito, tá? Ednair, você tem que saber que tipo de pessoa você quer falar, que idade essas pessoas têm, onde elas trabalham, se é mulher, se é homem, que idade, qual é o público que você quer falar. Não pode ser para qualquer pessoa. Então, tem que ter um público afunilado para poder falar. Qual que é o teu público-alvo de falar, tá? Pelo menos para começar, porque aí a tua comunicação vai ficando mais assertiva. E tudo isso é coisa simples, só para você ter um direcionamento aí. Mais alguma pergunta, gente? Obrigada, Grace. Valeu Imagina. demais. Nossa. Sucesso, viu? E eu te espero no Exército 12.0. Nós mudamos a data, viu, gente, do próximo SSS falando nisso. A gente mudou a data por conta do segundo turno da eleição. A gente disparou e-mail hoje para todo mundo, comunicando. Ia ser dia 28, 29 e 30. Existe, sim, a votação em trânsito. A gente passou ontem maior tempo pesquisando sobre tudo isso, mas a gente entende que algumas pessoas iam ter dificuldade, várias pessoas ligaram, acharam ruim, porque daí a família quer que vota, aquela situação toda. Então, tem medo de o voto em trânsito não dar certo. A gente sabe que a gente está aí no meio de uma grande decisão para o nosso país. Então, a gente teve que realmente mudar a data do SSS. Então, em vez de ser dia 28, 29 e 30 de outubro, vai ser dia 11, 12 e 13 de novembro, tá? Então, já anotem aí para vocês afinarem essa comunicação com o pessoal que vocês estão levando, se vocês estão indo, para poder vocês se organizarem em relação à data. E também mudamos a data de lançamento do Gera, então, que ia ser num dia antes, e aí a gente está esperando hoje a mulher me falar qual vai ser qual vai ser a data certinha, porque eu já paguei todos os lugares, então agora eu tenho que esperar ajustar a data, tá? Mas a gente sabe que não, por uma boa causa. Pode falar, Carla. No caso, na primeira aí, que é a mente, qual seria um direcionamento ou uma dica que você dá para nós, algum exercício, alguma atividade que pudesse nos ajudar a manter a mentalidade mais focada, mais direcionada para os pensamentos quando vier, alguma coisa que a gente poderia fazer para melhorar? Tá. Carla, assim, ó, com o tempo você vai treinar tanto a mente que o pensamento ele não chega, tá? Então, assim, a Grace hoje, ela tem a mente tão blindada que o pensamento, não existe o plano B. Eu não consigo ter essa visão, sabe? É muito distante para mim o e se. É algo que eu não consigo hoje conectar no meu dia a dia, tá? Mas quando eu pensava, quando eu tinha esses tipos de recaída, vamos colocar assim, no começo de um processo de mudança de mentalidade, que aconteceu lá em 2008, eu nem sabia de tudo que eu sei hoje, eu fui muito para repetição, tá? Então, naquela época eu não sabia nada do que eu sei hoje, gente, não é nada. Mas eu repetia muito, então eu falava, olha, vamos lá, se é uma meta que eu quero, vamos lá, você quer colocar, vamos falar de metamorfose da Carla, 50 pessoas na sala. Eu ficava o dia inteiro, 50 pessoas na sala eu posso, 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 obrigado pela informação, mas eu estou no governo. Então, se eu estava com a mente parada,
sem pensar em nada, eu estava fazendo isso. Entendeu? Firmando aquilo que eu preciso acreditar com todas as minhas forças. Repetição mesmo, isso chama reprogramação neurolinguística, né? Então, você vai falando, você vai agindo, você vai repetindo. Pregava igual eu falei para vocês, faço agora, né? Tudo que eu começo, eu termino agora. Então, eu pregava papel. Então, a minha comunicação visual, aquilo que eu estava ouvindo, era tudo para me ajudar. Nada que não fosse para me ajudar. Ai, mas como é que eu vou fazer tal coisa e a política? E a Copa do Mundo? Eu não estou preocupada com isso. Vai ter que dar. Entendeu? Então, o que vai ser depois? Mas aí, como é que vai ser? Não, vai dar tudo certo. Não tem plano B, porque eu vou fazer dar certo. Então, você falar aquela mensagenzinha que a gente ensinou no SSS, obrigado pela informação, mas eu estou no governo. Obrigado pela informação, mente, mas eu estou no governo. Porque aí você limita o pensamento negativo. E aí você coloca o positivo, positivo, positivo. Você vai colocando ali, ó, só o positivo, até você acreditar. Vocês lembram que a gente explicou no SSS, quem já foi, sobre sofisma? O que é um sofisma? É uma mentira contada tantas vezes que todo mundo acredita. Tá? Então, quando conta uma mentira muitas vezes, ou até fala uma coisa muitas vezes, a gente acaba acreditando. Então, por exemplo, vamos falar de marca. Não estou falando que é mentira, estou falando que foi falado muitas vezes. O Omo. O Omo, a gente tem a ideia que é o melhor sabão em pó do mundo. Porque foi repetido tantas vezes para a gente que ele é o melhor do mundo, que ele é o melhor do mundo, que ele é o melhor do mundo, que elevou a marca e ele se tornou o melhor do mundo para a gente. A gente pode lançar um outro sabão em pó que é da NASA, que vai deixar a roupa mais branca, você vai preferir o Omo. E ele, preço que for, você vai desejar comprar ele. Por quê? Porque a gente passou a acreditar nisso. Foi uma campanha tão bem feita de marketing que você acaba acreditando nisso. As outras coisas na nossa vida, aquilo que a gente acredita na nossa história, que pode ou que não pode, é a mesma coisa. Foi repetido tantas vezes para a gente entendeu tantas vezes aquilo, que a gente acaba tomando aquilo como verdade. E às vezes não é a verdade. Às vezes existe uma outra verdade do lado. Então, quando a gente olha para esse quesito, em relação aos nossos medos, em relação às nossas inseguranças, em relação àquilo que a gente precisa fazer, a gente precisa estar sempre olhando, será que isso é algo que eu acredito ou é fundamentalmente toda a verdade que existe no mundo? Né? Então, sempre trazer essa verdade para o teu controle. Tá? Mais alguma pergunta? A última pergunta? Não? Estão de boa? Muito bem. Então, gente, ó, daqui 15 dias vocês vão ter outro encontro, tá? E eu já estou conversando com uma pessoa muito especial para estar aqui com vocês. Vamos ver, eu não vou falar ainda, porque eu vou esperar ela confirmar, mas se der tudo certo, não percam daqui 15 dias essa aula, tá bom? E se não der certo ela, estarei aqui também eu, então não percam de qualquer maneira, porque a gente vai botar para ferver, tá bom? Gente, é sobre tudo isso. Um beijo no coração de vocês. 6h12 amanhã eu espero vocês. E espero vocês também, então, agora no SSS 12.0, dia 11, 12 e 13 de novembro, tá bom? Beijo no coração. Deus abençoe. Tchau. Tchau, obrigada.